Vamos lá. Bora, pessoal. Vamos embora. Boa noite a todos. Só Ó, tem eu e Natália, é? não, temos aí. Temos Laninha, temos Boa Beto noite. aí. Betatão tá aí, Betão. Laninha que tava cochilando, eu acordei ela aqui. Mas tá tudo certo. Os meninos já mandaram mensagem aqui da Arlando, estão chegando aí. Estão no evento aí, mas estão chegando. Então vamos continuar, começar, para que não fique muito tarde para vocês aí, tá? Qualquer coisa depois eles aceitem. Quem for chegando eu vou aceitando e dá certo. Beleza? Bom, meu povo, mais uma vez, boa noite a todos, né? Espero que esteja todo mundo bem aí. O cara tá um friozinho bom, né, Bolacha? Tá de boinha aqui, tá tranquilo. Ontem choveu um bocado, mas tá tudo certo, é isso aí. Então, ó, mas a gente tava falando agora aqui nos bastidores, concurso é meio complicado, né? Como o Laninha disse aí, o concurseiro sofre, porque muita gente reclamando desse concurso do bombeiro aí, né? E aí vamos ver, aguardar as cenas do próximo capítulo, porque a galera gastou muito e daí do nada ser reprovado. Então, qual foi o critério que os examinadores usaram para ter esse índice altíssimo de reprovação? Tem que saber onde está o erro, né? Ou seja, eu creio que muita gente aí, se eu tiver errado aí, a galera do direito aí me corrija, mas eu creio que muita gente vai acionar o Ministério Público aí. E não existe, não, né? Não existe essa situação aí. É você se lascar, arrumar dinheiro emprestado, né? Pagar o exame antes do TAF e ter esse índice altíssimo de reprovação. E parece que esse final de semana que vem agora é a galera da PM, né? Para mesmo, acho que é a mesma galera, né? Que é a mesma banca, né? Vamos aguardar aí, beleza? Então, meu povo, conforme a gente conversou a semana passada, estamos aí na semana de revisão aí, tá? Com todas as matérias, tá? E todas as matérias não, todos os itens de informação, tá? E aí o que acontece? Por enquanto, até perguntei a Laninha. Bahia, FGV confirmada, né? Iminência aí de Alagoas, Sergipe está aí na iminência também, e Paraíba. Então vamos aguardar as cenas do próximo capítulo, tá? Esse concurso. Mas esse ano é o ano dos concursos, né? Ano de política, ano do concurso aí. E aí, se for surgindo a novidade de alguns concursos, eu vou postando no grupo aí, vocês vão se antenando aí, tá? E se atualizando. Eu coloquei aí para vocês que abriu o concurso aí da Prefeitura de Caruaru para a Guarda Municipal, né? Um salário muito bom. Porém, para a mulherada só tem duas vagas, né? Mais complicado. Esse final de semana tivemos aí o concurso da Guarda Municipal de Arco Verde. Sacanearam mais uma vez a mulherada, só tinha uma vaga. Mas hoje eu já fiquei sabendo aqui por alguns colegas lá de Arco Verde que parece que descobriram uma fraude aí e o concurso vai ser suspenso. Lá de Arco Verde. Parece que a galera pegaram uma galera que estava com ponto eletrônico. Ou seja, isso vai entrar ano, sai ano e vai ter essas putarias nos concursos, né? A galera vai, torna a comprar gabarito, né? Entrar com ponto. Infelizmente, a galera dá um jeito para tudo, né? E aí, quem se esforçou, pagou, vem se preparando, é numa situação dessa. Cancela o concurso, o cara fica logo puto da vida, se estressa logo, porque não, você perde o ritmo, né? Fica com a cabeça bagunçada, devido a alguns que queiram furar a fila, como diz a história, né? Então, assim, do meu ponto de vista, tem que identificar todo mundo mesmo, prender. A pior que a nossa lei hoje em dia é complicada, porque prende, daqui a pouco alguém dá um habeas corpus, o cara paga uma fiança e fica por isso mesmo. Mas é assim mesmo. E a gente o que não pode é deixar de insistir, né? Uma hora, tanta gente tentar, uma hora dá certo. Não é possível não, né? Então estamos no caminho certo aí, né? Eu tenho alunos que, por algum motivo, tá batendo na tecla, é uma questão, duas. Aí no Piauí mesmo, quem vai ter sua redação corrigida, confiança aí, tá? Confiança, não perder a esperança nunca, porque a gente sabe que concurso é isso mesmo, é uma caixinha de surpresa. A gente tem que estar preparado para tudo. Tá, meu povo? Então, ó, dando sequência aqui a nossa maratona, só mudar aqui a tela.
Agora chegou. Olha lá. Primeira questãozinha aí pra gente começar aí nossa maratona aí. Nossa semana de revisão. Falando sobre os... acho que eu apertei demais. Falando sobre os... Vixe, agora foi demais. Agora chegou. Olha aí, deixa eu só voltar aqui. Ficou em cache agora. Agora foi. No ao vivo tem essas coisas aí, mas a gente resolve. Então, ó, primeira questãozinha aí falando sobre o anti-spam, tá? Sobre segurança da informação, tá? E aí é um tema muito cobrado dos concursos públicos hoje em dia, a segurança da informação. E aí você precisa estar antenadíssima, né? Antenadíssima. E aí, só, a primeira questãozinha, o que é que ele fala? Fala sobre o anti-spam, que ele é um programa projetado para monitorar as atividades de um sistema e enviar as informações coletadas para terceiro. Então, ó, questãozinha, já estava empolgado aqui com outro negócio na cabeça aqui. Questãozinha correta, só apagar aqui, tá? Só apagar aqui, porque eu já ia marcando errado aqui. Então, questãozinha correta, tá? O anti-spam, de fato, é um programa projetado para monitorar as atividades. Então, qual é o conselho que eu deixo para vocês? Muito cuidado ao ligar seu computador em casa, tá? Se você perceber que ele está com uma lentidão, ele está com um delay, que alguma coisa saiu do lugar, que um ícone estava de um lado e de repente está no outro, tá? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é tirar isso, é tirar ele de rede. Primeiro sinal, primeira providência que você tem que fazer é tirar ele de rede. Segunda providência, passar um programazinho aí, tá? De limpeza. O Clean é um programa muito bom para isso, tá? O Clean é muito bom. Passem. Se ainda acharem que o negócio está estranho, aí, em último caso, é que vocês formatam a máquina. Então, assim, tem gente que diz assim, vamos logo formatar, mas eu costumo dizer que formatar computador é só em último estágio, tá? Porque, assim, geralmente quando você formata alguma coisa, geralmente fica algum aplicativo quando você vai reinstalar, que você ou não lembra mais a senha, ou o programa não atualiza mais, e aí você sempre fica no prejuízo com alguma situação, tá? Então, a primeira questãozinha está certa, o anti-spam ele é um programa projetado, tá? A dica que eu deixo aí é que se você puder baixar o Clean, baixem aí no computador de vocês, que ele vai fazer uma varredura, tá? Ele vai fazer uma varredura e vai varrer o seu HD, ver o que é que ele tem, se tem algum bad block, se tem algum setor defeituoso. Então, quando vocês baixarem o Clean do lado esquerdo do programa, vai estar lá otimizar, cliquem lá pelo otimizar, vai ter lá para fazer uma limpeza geral, tá? E uma varredura. Vocês façam isso lá, que aí vocês vão notar que lixo eletrônico mesmo, são chamados os arquivos temporários, tem assim, ó, e a gente não percebe. Esse dia mesmo, na correria aqui, eu fiz uma limpeza pelo Clean no meu computador e só na lixeira, no lixo eletrônico, né, tinha quase 15 gigas. Então, assim, eu liberei 15 gigas de boinha, tá? Então, cuidado, que os arquivos temporários são lixo eletrônico. Cada vez que você acessa a internet, ele gera lá um arquivo temporáriozinho lá, certo? Então, fica a dica, baixem o Clean, botem para rodar na máquina de vocês e vai dar certo. Segunda questãozinha aí, ele diz o seguinte, na segunda questão, que os malwares, que é capaz de capturar e armazenar as teclas digitadas no teclado do computador, E aí ele diz que a sua ativação, em muitos casos, é condicionada a uma ação prévia do usuário, como o acesso a um site específico do comércio eletrônico ou de internet bank, que é chamado de Trojan, ou seja, o famoso cavalo de Troia, né? O Trojan seria o famoso cavalo de Troia, ok? Então, ó, tá aqui para vocês anotarem aqui, o famoso cavalo de Troia. De Troia.
Então, ó, malwares capazes de capturar e armazenar as teclas digitadas pelo usuário no teclado do computador. Sua ativação em muitos casos, é condicionada a uma ação prévia do usuário, como acesso a um site específico de comércio eletrônico ou de internet banking. Ele é chamado de Trojan, né? O famoso cavalo de Troia. Vocês marcariam certo ou errado aí? O que é que vocês me respondem aí? Quem acha que é certo aí? Bom, Laninha respondeu aqui que era errado. Laninha, onde é que você vê aí o erro nessa questão? Pode informar para a gente? O malware que ele captura essas teclas, se eu não me engano, é o Keylogger, um negócio assim. Isso, perfeito. Muito bom sua Perfeito. colocação. Muito bom sua colocação. É isso mesmo. Toda vez que você falar em captura de tela, tá? De teclas digitada, é o keylog, tá? O keylog. E quando é os malwares que printa as telas, tá? É chamado de qual? Vocês sabem me dizer o que printa? Screenlog. Isso, Betão, é isso aí. Beleza? Screenlog. Beleza? Então vocês estão afiadíssimos aí, graças a Deus. Fico feliz. Então, ó, segunda questãozinha aí, é errado, tá? Segunda tá erradíssima. Vamos para a terceira questãozinha aí, ó. Vem aí falando sobre Excel, tá? E só um parêntese aqui sobre Excel. Betão, você que tá lá no grupo lá da galera lá da prefeitura. Rapaz, aquelas mulheres é uma resenha no Excel, né? O cara botar na cabeça daquelas mulheres Excel é complicado, não? Mas a gente chega lá, não chega? Mas elas são bem aplicadas, você vê, elas fazem mesmo o É. dever de casa, né? Não tem aquela dona Cris, ela tem uns 60 anos, viu? Ela é professora lá em Humães. E Excel ela gosta, ela faz mesmo. Ela é bem disciplinada, vê se bem que tudo certo. Elas são bem disciplinadas. Aquela outra que não concorda com nada é sobrinha dela. É uma figura, viu? Aí eu já boto de propósito, já botei 6 questões de Excel ontem, já pro bicho pegar mesmo. Mas é legal da aula ela, que elas são bem, como você falou, elas são bem aplicadas mesmo, bem disciplinadas. Então, meu povo, essa terceira questãozinha aí que fala de Excel, né? Pegando um gancho aí na história que eu acabei de comentar aqui, Beto sabe que Beto tá no grupo, Leninha também. A galera é bem disciplinada, né? Para esse concurso de Salgueiro aí, só da Engeduc. E aí, Excel mesmo, a galera viaja no Excel mesmo. É uma, duas perdidas que não sabe, né? Então, Excel, nos concursos públicos, é um assunto que tira a galera de tempo demais. Excel e PowerPoint. As questões de PowerPoint, de um concurso, é muito raro cair, mas quando cai é uma questão, duas estourando. Porque, querendo ou não, ele fala do pacote Office, né? Então, ele vai ter que botar. Ele não é obrigado, mas na maioria do país ele bota. E aí, Excel, assim, você tem que ter com muito cuidado, porque Excel existe algumas regras, né? E aí a galera, às vezes, fica viajando, porque não segue a regra correta. Então, qual é a primeira regra do Excel? Pegou questões relacionadas ao Excel, na hora que ele jogar a fórmula na questão, primeiro verificar se tem um sinal do igual. Se não tiver o sinal por igual, por algum motivo, ou a banca errou, ou erro da gráfica, você coloca bem grande que a questão vai ser anulada. Esse é o primeiro ponto, tá? Então, se não tiver o igual, o Excel, o programa, ele entende que isso aí não é fórmula, ele entende que isso aí é um texto. Nesse caso da gente aí, ele tem o igual. Então, o negócio já começou a melhorar. Entende lá que, com base nos dados da planilha do Excel abaixo, o resultado apresentado na fórmula, e aí ele jogou essa fórmula para a gente aqui, né? Ele jogou essa fórmula para a gente aqui, essa fórmula gigantesca, e ele disse que, no final, o resultado vai ser 77, tá? Então, como a gente sempre fala aqui, existe uma regrazinha de Excel que, ó, você tem que verificar se tem parênteses. Se tiver parênteses, você vai começar a resolver primeiro o que está dentro do parênteses. Segundo, que você tem que analisar é se tem exponencial. E o que seria o exponencial? O exponencial é como se fosse, tá, na matemática, a raiz quadrada, ok? Depois você tem que resolver a divisão e a multiplicação, ok? E, por fim, a adição e a subtração. Nessa situação da gente aqui, tá? Temos três blocos, né? Temos o bloco mínimo, tem um continuum e temos o máximo.
tá? Então, temos 3 blocos aí. Então, o que é que a gente no concurso, para dar certo, que é primeiro, o que é que a gente tem que fazer? Pegou a prova, se deparou com uma situação dessa, é você substituir as células que ele diz nos enunciados pelos valores que estão na tabela. Então, porventura, aqui ele diz assim, ó, vou transcrever ela para cá para vocês entenderem, né? Aqui ele fala aqui, ó, mínimo, né? Mínimo. E ele abriu aqui, ó, B1. Quem é B1? B1, ó, é 11. Ó, 11. Tá? Só que é o seguinte, aqui ele diz que é o mínimo de B1 até C2. Então, esquece essa anotação aqui, porque a brincadeira aqui vai ser mais pesada, tá? Então, deixa eu apagar aqui para vocês entenderem melhor. Vou só apagar aqui. Aí, ó, vai ficar bem melhor. Fala, Darlão. Beleza, meu irmão? Darlão chegou agora, Beto. Então, lá. Estão os 3 blocos, tá? Temos o bloco do mínimo, o de continuo e o do máximo. Então, vamos lá. Vamos começar a substituir aqui diretamente, tá? Fala, Darlando. Boa noite, irmão. Tudo na paz? Tudo tranquilo, demorei, mas cheguei. Ah, beleza. Mais uma vez, parabéns. Tudo de bom aí, viu? Depois você manda aí o bolo no grupo aí pra galera. Beleza? Show de bola. Então, ó. Laninha, resolveu essa questão? Conseguiu resolver? Consegui. Não sei se tá certo, mas eu fiz. Mas vamos embora. Não, não, Leninha, conseguiu? Não, eu não fiz, não. Não? Graziela, conseguiu, Graziela? Nada. Betão, conseguiu resolver essa questãozinha aí? Não, Emerson. Não. Desculpa aí, Então, ó, beleza. não. Ainda bem que agora vamos fazer todo mundo junto. Beleza. Olha só, eu vou só colocar embaixo, mudei a cor aqui da caneta para a gente entender, tá? Como eu falei, a fórmula ela tem 3 blocos. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro bloco, né? Ele está dizendo aqui, ó. Encontre o mínimo de B1 até C2, tá? De B1 até C2. Então, o que é que você vai fazer? Simplesmente você vai encontrar o mínimo de B1 até C2. Beleza? E aí, ó, B1 até C2, que é o mínimo? 11. Então, ó, isso aqui agora vai valer 11. Ok? Multiplicado. E ele diz, continuum. Vou mudar aqui a corzinha para vocês entenderem melhor. Continuum. Então, ele diz, continuum de A2 até C2. Então, ó, continuum de A2 até C2. Ok? Não sei se vocês se lembram, mas como a gente está na revisão, vamos relembrar vocês. A fórmula de continuum existe continuum e conte valores. Ok? Continuum e conte valores. Continuum é quando a célula ela não está vazia. Ok? Se tiver um símbolo, um asterisco, um caractere, isso é considerado, não é considerado uma célula vazia. Então, quando ele diz continuum, você não vai contar os números que estão dentro da célula, tá? E sim, você vai contar a quantidade de célula que contém alguma coisa dentro dela, beleza? Já conte valores, o nome por só está dizendo valores. Então, você vai contar os valores que estão dentro. Beleza? Relembrar aí? Show de bola. Então, quando eles continuam de A2 até C2, temos 3 células e todas as 3 células estão preenchidas, correto? Beleza? Então, continuum, eu tenho 3 células. Beleza? Continua, eu tenho 3 células. Certo? E aí, ó, agora ele diz assim, ó, depois que você achar o mínimo, multiplicar por quantidade pelo continuum, você vai somar. Por quê?
Mudando aqui a caneta. Porque eu quero o máximo de A1 até B2. Então, ó, A1 até B2. Certo? Então, A1 até B2, quem é o máximo? O máximo é 44. O máximo é 44. Então, ó, 44. Beleza? Por essa regra aqui, o que é que você fez? Primeiro você eliminou tudo que estava dentro do parênteses, beleza? Não tem exponencial. Passa. Tem divisão? Não. Mas tem multiplicação. Então agora, tá? Você vai simplesmente achar a multiplicação. Que daria quanto? 11 vezes 3. É? Então, nesse caso aqui, você vai botar aqui, ó, 33 mais 44. Ou seja, você achou exatamente o que a questão falou. Você achou 77. Tá aqui, ó. Então, essa questãozinha, você sem dúvida, sem medo, você vai marcar que ela está correta. Tá bom, meu povo? Tudo certo aí? Na minha visão, o que é que eu acho que um candidato que não tem um acompanhamento, tá? Ele erraria. Ele erraria quando ele falasse em continuo. Porque, na minha visão, né, eu acho que um candidato que não tem acompanhamento, ele ia contar continuo de A2 até C2. Ele ia botar 44 mais 33, depois mais 66. Aí o resultado é que ele ia botar ali. Quando, na verdade, para ele fazer isso, tinha que estar ali, conte valores. Então, continuo, você vai contar as celas que contém alguma coisa dentro. Pode ser ela letras, números ou caracteres. Nesse caso aqui, todas as celas A1, A2, B2 e C2 contém números, tá? Ou seja, tem alguma coisa dentro dela. Ela não está vazia. Então, ó, só repetindo. O mínimo de B1 até C2, eu achei 11. Perfeito. Repeti o sinal da multiplicação. Conte números de A2 até C2, eu encontrei 3 celas que contêm números. Tá aqui. Tá aqui. Tá? E aí eu botei o sinal da soma, porque ele disse que me acha o máximo de A1 até B2. Então, o máximo é 44. Eu repeti o 44 e eu resolvi esse cabinho aqui primeiro. 11 vezes 33. Ou vezes 3. Então, 33 mais o que restou para mim, que foi mais 44. Então, 77. Então, questãozinha tranquila. Tem desse tamanho a fórmula, mas quando a gente entende, como eu disse, sempre digo a vocês, quando a gente aprende no nível alto, a prova pode vir do jeito que vier. Pode vir CESF, FGV, FCC, IDECAN, IBFC, AOCP, o que vier, você consegue resolver. Por quê? Porque você entendeu a regra. Beleza? Tudo certo aí? Dúvidas? Betão, Darlando, Laninha? Não, tranquilo. É que você é Beleza. tranquilo. Relembrou aí, Beto? Agora, deu uma relembrada? Deu, né? Show de bola. Bora para a quarta questão, que diz assim, na quarta questão. Com base na planilha do Excel abaixo, o resultado da fórmula, tá ali a fórmula, tá? B2 dividido por C2 multiplicado por B1 mais A1 menos C1 mais A2. Seria 20. Seria 20. Então a galera já começou a mandar aí no nosso site aí, né? Começou já a mandar as respostas e vamos embora. Então, ó, nesse caso aqui, a gente pegou uma situação dessa, temos que substituir todo mundo aqui para começar a brincadeira. Então, ó, B2, quem é B2? 8. Então, ó, 8 dividido. C2, quem é C2? 2. Tá? Multiplicado. Multiplicado por B1. Quem é B1? 3. B1 é 3. Tá?
somado com A1. Quem é A1? 7. Certo? Diminui por C1. Quem é C1? 5. Tá? E soma com A2, com 6. Pronto. Agora eu já identifiquei todo mundo, né? Todas as células aqui eu já identifiquei. Eu já identifiquei que o B2 vale 8, que o C2 vale 2, que o B1 vale 3, que o A1 ele vale 7, que o C1 ele vale, que o C1 ele vale 6, peraí, vale 2. Não, peraí, acho que eu errei aqui. 8, C2 vale 2, multiplicado por B1, que é 3, somado com A1, que é 7, tá? Ah, tá. Subtraído com C1, que é 5, e somado com A2, que é 6. Então tá certinho, não errei não, tá? Não errei. Então, meu povo, agora sim, você vai começar a fazer tudo que você aprendeu. Então, primeiro passo, você vai o quê? Dividir esse 8, né? Então, 8 dividido por 2 dá 4, tá? 4 vezes 3 mais 7 menos 5 mais 6. Então, ó, 4 vezes 3, 12. Estou repetindo todo mundo assim, que é para quem não está lembrado e lembrando, tá? Com uma semana de revisão, para não ficar dúvidas, tá bom? Então, mais 7 menos 5 mais 6. Já resolveram tudo aí? Então, 12 mais 7, 19. Deu quanto total aí, Laninha? Deu 20? Foi, deu 20. Então, ó, 12 mais 7, 19. 19 menos 5, 14. 14 mais 6, 20. Então, ó, 20 aqui e 20 aqui. Então, questãozinha certo. Beleza, povo? Então, ó, estou fazendo bem lentamente para vocês entenderem como é que funciona o processo, tá? Bem lentamente mesmo, tá? Item por item. Beleza? Quando você pegar o ritmo no concurso, você já pode fazer direto, do jeito que você quiser, tá? Porque de tanta gente treinar, uma hora a gente já sabe o macete. Beleza? Mas como a gente tá semana de revisão, repito, a gente vai tirar todas as dúvidas bem tranquilo aqui, tá certo? Então, quarta questão, correto. Quinta questão, ele diz o seguinte: quanto à ferramenta de busca do Google, não é possível você filtrar somente arquivos específicos em uma pesquisa. Claro que sim. Claro que sim. Então, quando ele diz que não é possível, ficou errado. E como seria o filtrar que ele se refere? Se referir que lá na ferramenta de busca, quando você colocar o que de fato você pesquisa, você filtrar ele com aspas, né? Quando você filtra ele com aspas, ele especificamente ele vai lhe mostrar aquilo, tá? Que você colocou entre as aspas. Então, por exemplo, se você colocar lá carro branco, entre aspas, ele vai te dar a resposta só sobre carro branco. Então, quando ele diz que lá na ferramenta de busca do Google não é possível filtrar, essa questãozinha tranquila, você marca aí, sem sombra de dúvida, você marca que está errado, tá? E aí não só o Google, como ele fala, ele só citou o Google como um exemplo, mas, por exemplo, se for o Bing, e outros aí, o Babylon, tem vários outros aí de pesquisa, todos a mesma regra, se quer filtrar, entre aspas, tranquilo? Questãozinha tranquila essa daí. Sexta questão diz assim, ó, que em muitos aplicativos de correio eletrônico, tá? Aparece a abreviatura em língua portuguesa, CCO. Ao utilizar desse recurso, permite que todos que recebem o e-mail consigam ver o endereço de quem mais o recebeu. Negativo. Negativo. O nome por si só está dizendo CCO.
com cópia oculta. Com cópia oculta. Então, ele não vem a me dizer que ao receber os e-mails, todo mundo vai conseguir ver todo mundo que recebeu. Não. Tá? Não e ponto final. Por quê? Porque quem está no oculto consegue, de fato, ver todo mundo. Mas quem está no campo para e com cópia não consegue saber que existe uma pessoa espiã lá no oculto. Tá? Então, ó, quem está no para está totalmente visível. Quem está no com cópia também. Mas quem está no com cópia oculta está enxergando esse e enxergando esse, tá? Só que essa galerinha aqui não sabe da existência desse cidadão aqui. Entendeu? Não sabe. Então, quando ele diz aqui que ao utilizar esse recurso, todos conseguem ver os endereços de quem mais recebeu, errado. Beleza? Errado, 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 e não tem nem o que discutir essa daí. A banca nunca seria louca de botar uma questão dessa, o gabarito ao inverso, botar que é certo. Tá? Isso aí entraria com recurso e ganharia com certeza, sem sombra de dúvida. Sétima questão diz o seguinte, que lá na formatação de tabelas do Word, é possível você exibir, tá, linhas de grade para configurar as bordas de tabela ou usar um dos estilos de tabela oferecido pela ferramenta. Perfeito. Tá? Onde é que ele está navegando lá? Está navegando lá no Word. E lá no Word eu tenho a opção de inserir tabelas? Tenho. Como eu posso inserir tabela, eu posso também exibir as grades. Né? Então lá eu posso pedir para inserir uma tabela, ok? E posso para a opção de exibir as linhas de grade para configurar as bordas, né? Então, uma questão também tranquila. Então, essa daí não tem a soma de dúvida. Leu a questão, falou de linhas de grade, falou que é possível configurar as bordas de tabela ou usar os estilos oferecidos pela ferramenta, você marca certo, sem medo de errar. Também é uma questão de boa, de boa. Oitava questão diz assim, tá? Que a alça de preenchimento do Excel, ele pode ser utilizado para se fazer o auto-preenchimento de um conjunto de células, ok? Quanto o formato dessa célula permitir o emprego de recurso. Perfeito. Então, o que é que ele quer dizer aqui? Que uma pessoa que não tem conhecimento técnico, ele botou 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Então, quem olhar para essa tabela vai ver que só entraram números pares, né? Só foram os números pares. Então, ele chegou aqui, como ele disse aqui, e ele clicou nesse pontinho aqui, e também é conhecido como alça de preenchimento, tá? Ele também é conhecido como alça de preenchimento. Então, ele diz o seguinte, tá? Então, ele diz o seguinte, que ele fala que como ele ativou ali, tá? E ele puxou a alça de preenchimento, ele fala o seguinte, ele serve para fazer o auto-preenchimento de um conjunto de células. Então, se ele clicar aqui e ele arrastar para a próxima célula, o Excel vai entender que a próxima célula seria 14. Se ele puxar para a próxima, ele entende que é o 16. Se ele puxar para a próxima, é o 18. Por quê? Porque ele inicializou a tabela em cima com 0, 2, 4, né? E assim por diante. Então, colocou na alça de preenchimento, puxou, ele vai colocando a sequência. Se ele começa com AA, tá? E ele coloca, puxa, todo mundo vai ser A. Se ele, porventura, colocar A, B, C, D, ele sai puxando, o Excel entende que o próximo é E, F, G, H e assim por diante. Então, o Excel só vai entender o que você, de fato, puxar. Beleza? Se você bota lá 1, 2, 3, 4 e puxa a alça de preenchimento, ele vai entender que o próximo é 5, 6, 7, 8 e assim por diante. Então, oitava questãozinha está correto. Quem marcou, parabéns aí, tá? Quem marcou,
Parabéns. Ótimo, ótimo. Então, ó, nona questão, o que é que ele disse? Vamos na nona questão. Diz o seguinte, que ao inserir na célula C5, na planilha do Excel 365, mostrada abaixo, a fórmula, tá? Tá aqui a fórmula aqui. O valor obtido será 22. Então, vamos lá. Essa daqui é uma questãozinha tranquila, sem estresse. Então, ele está dizendo some de B2 até C4. Então, ó, B2 até C4. Ok? B2 até C4. E ele disse que o valor vai ser quanto? Vai ser 22. Então, só em você olhar aí, você já sabe que não vai dar 22, né? Somou aí, Laninha? Deu quanto aí, Laninha? Deu 36. 36, não é isso? Justamente. É 9, 10, 20, 27, 31, 36. Então, ó, 22 nada. Dá 36. Então, questãozinha errado. Show de bola. Beleza? Então, até então, as questões tranquilas e dá para você chegar no concurso e gabaritar. Certo? Então, quem vai fazer o concurso aí da Polícia Penal, questão tranquila, tranquila. São 6 questõezinhas de informática, para você deitar e rolar lá. 10ª questão diz o seguinte. E lá no Microsoft Office 365, existe uma plataforma lá de serviço nas nuvens. E ele diz o seguinte, que lá no Excel 365 utiliza a estrutura chamada IaaS, a infraestrutura e serviço, apresentando ao usuário uma interface web sem lhe mostrar a infraestrutura utilizada, tá? Sem lhe mostrar a infraestrutura utilizada. Fala, Claudão, beleza? Boa noite, irmão. Então, ó, pegou uma questãozinha dessa, o que você vai fazer? Não lembra do serviço nas nuvens, mas você vai ter que lembrar dessa pirâmidezinha aqui, ó. Tá? Dessa pirâmide. A qual existe 3 serviços nas nuvens. A nuvem chamada IaaS. Ok? Uma nuvem chamada PaaS. Ok? E uma nuvem chamada SaaS. Deixa eu apagar essa daí. Ela ficou feia. Tá? E uma nuvem chamada SaaS. Ok? E o que cada uma significa? Vamos lá. A nuvem chamada IaaS é a infraestrutura, tá? É a infraestrutura como serviço, né? É onde todo começa. A nuvem chamada PaaS é onde ela é desenvolvida e testada. E a nuvem final chamada SaaS, tá? Ela como serviço, ou seja, é como chega para você, o usuário. Então ele diz o seguinte aí, nessa 10ª questão, que utilizando a nuvem IaaS, a infraestrutura como serviço, é apresentada ao usuário uma interface web sem lhe mostrar a estrutura utilizada. Vocês marcariam certo ou errado aí? O que é que vocês marcariam aí? Fala, Ana. Errado. O errado, né? Errado. E qual seria essa nuvem aí, Betão? Ilana, qual seria essa nuvem aí? Seria a PaaS ou a SaaS? Oi? SaaS. Isso. Por quê? Porque você é o usuário. Você é o usuário, tá? Foi apresentada a você. Então, nesse caso aqui, a nuvem não é IaaS. A nuvem, ela é a SaaS, é o serviço. É a nuvem como serviço, tá? Ou seja, você lembra do Google Docs, do Google Planilha, tá? Do Google Meet, que é o que a gente está aqui agora. São plataformas que já foram pronta para uso. A gente lembra das plataformas que já foram instaladas, testadas e já chegou para a gente já de boinha,
tá? De boinha. Então, a gente lembra disso. Então, massa. Tô gostando aí da participação de todo mundo, tá? Então, 10ª questão, errada aí. Beleza? Vamos para a 11ª, que ele fala assim na 11ª, que atualmente as unidades de memória de estado sólido, chamada de SSD, vem sendo cada vez mais utilizada nos microcomputadores. Ponto. E ele fala o seguinte, que essas unidades de memória podem substituir os HD de forma simples, pois elas utilizam o mesmo conector e as características lógicas. O que é que vocês marcariam nessa daí? Estamos falando do SSD. Errada. Que é o mais Certo. rápido. O SSD Oi? é o mais rápido, errado. Tá errado, Betão? Eu ia, porque o SSD ele já é o mais rápido, né? Uhum. Beleza. Mas vamos lá. Concordo com vocês aí quando vocês falam que o SSD ele é bem mais rápido, 100 vezes mais rápido. Concordo com vocês quando ele fala que a tecnologia é bem mais avançada. De fato, não tem nem o que se discutir. Mas vamos ler a questão com uma atençãozinha, para a gente marcaria realmente errado. Diz o seguinte aí. Atualmente, as unidades de memória de estado sólido, que são as memórias SSD, vêm sendo cada vez mais utilizadas nos computadores. Perfeito. Tranquilo, tranquilo. Aí ele fala que essas unidades de memória podem substituir os HD de forma simples, pois utilizam o mesmo conector e as características lógicas. Então, assim, mesmo conector, concordo também, porque o conector é o conector do cabo SATA, tá? O conector de cabo SATA. Então, eu concordo com você. Concordo. Mas aí ele fala que ele pode utilizar as mesmas características lógicas. Nesse caso, vocês concordam que é certo ou concordam que é errado? As mesmas características lógicas. O que é que vocês entendem aí? E aí, Betão? Eu acho que não. Eu acho que não. Se ele é 100 vezes mais rápido, não pode ser a mesma característica do que é 100 vezes menos. Por isso que eu fui errado. Entendi. Darlando, o que é que você também pensaria? Nesse mesmo sentido de Beto, nessa mesma aí a pegada? Rapaz, eu tô aqui matutando sobre essa questão de você fazer upgrade, né? Que você pode aumentar a quantidade de memória de uma máquina. Aí esse negócio das características lógicas, eu tô na dúvida se é a mesma característica mesmo. Entendi. Eu Mas tô querendo. Eu ia me lascar marcando certo. porque assim, vê só, até conector, eu concordei com vocês em tudo, né? Utiliza o mesmo conector, né? Ele tá sendo cada vez mais utilizado. Ela pode substituir o HD, então aí tudo bem. Agora, existe o X da questão quando ele fala que eles utilizam as mesmas características lógicas, porque ele diz que é os mesmos conector e característica lógica. Então, ó, vamos tentar fechar o raciocínio aí, para nunca mais vocês acertarem. Laninha marcou o quê, Laninha? Eu marquei errado, eu coloquei aí no chat. Tá, beleza. Tu também vai na mesma linha de pensamento de Beto? Concorda comigo, com ele? Não, esse conhecimento dele aí é um pouco mais avançado. Eu pensei na estrutura do SSD, que é diferente, né, do HD normal. Isso. Eu pensei na parte física, ele pensou na parte de aumentar a memória, outra coisa que eu tenho porque assim, um HD tradicional, ele é assim, ele tem um disco e tem uma agulha, né? Ele tem uma agulha, a qual ele trabalha lendo o disco, igual uma vitrola, tá? Igual uma vitrolazinha. Beleza? E um SSD, ele trabalha com pequenos Pronto, foi isso aí que eu usei, esse conhecimento de uma aula anterior, que você já tinha falado sobre essa diferença. Eu usei essa lógica para responder essa questão. Entendi. Então, ó, tanto o seu pensamento como o de Beto estão perfeitos, estão corretíssimos, né? Beto pensou na velocidade, né? Porque são 100 vezes mais rápido o SSD, né? Então, não tem por que as características lógicas serem as mesmas, né?
E o pensamento de você sobre microprocessadores também. Porque numa situação dessa, se você porventura derrubar o computador ou até o próprio SSD, você não corre risco de perder as coisas, né? Então, antigamente existia esse risco. Tanto que se você hoje botar no Mercado Livre lá, eu quero comprar um HD para o meu notebook de 500 GB. Você vai ver que hoje um HD de 500 GB no Mercado Livre hoje, com frete, custa em torno um HD tradicional de R$ 120 a 130. Já um SSD, tá? Nesse mesmo tamanho aí, de 500, ele vai custar em média 300 e poucos reais com frete. Então, assim, a tecnologia SSD, ela veio para revolucionar. E ela até está tão avançada que hoje já existe também umas unidades de memória chamada M2, que ele é um SSD, tá? Em formato de pente de memória. Tá? Então, já as máquinas mais sofisticadas, ela já está vindo com um bancozinho que ele acopla o M2. Quem abre e não tem conhecimento, pensa que é uma memória do computador. Na verdade, não, tá? Na verdade, não. Na verdade, ela é uma memória de estado sólido. Só que ela é estilo memória normal. Por quê? Nesses computadores mais avançados, quanto menorzinho, a ideia do fabricante é deixar todo mundo acoplado ali, tudo certinho. Então, quem marcou aí, como vocês marcaram aí, tá? A 11ª como errado, tá? Então, eu tiro o chapéu para vocês, mais uma vez, pela forma que vocês analisaram a questão e o pensamento. Beto foi num lado, você foi do outro, mas lá na frente vocês se encontraram e chegaram na mesma resposta. Então, mais uma vez, parabéns. Essa questão, Darlando, ela seria mais uma questãozinha meio técnica. Na hora de uma prova, você faria essa análise parte por parte, como eu fiz, né? O SSD vem sendo mais utilizado? Sim. As unidades podem substituir o HD? Sim. Elas podem utilizar o mesmo conector? Sim, que seria o SATA. Mas a característica lógica, nesse caso, seriam diferentes, né? Porque cada um usa a sua estrutura, né? Ali uma estrutura mais de disco, ali já de chip. Então, seriam diferentes a estrutura. Beleza, meu irmãozinho? Então, ó, quem marcou a 11 aí errado, beleza, show de bola. A 12ª questão diz o seguinte, que a impressora presente em vários POS e ATMs para emissão de cupons fiscais e extrato bancário é do tipo térmica. Então, assim, quem seriam os POS? Os POS, nada mais, nada menos, seriam, né, essas maquinetazinhas ou os tabletzinhos que você usa, são os POS. Tá? No atacadão mesmo, né, naquele atacadão autosserviço, que é o concorrente direto do Açaí, hoje, quando você entra no atacadão, já tem um serviço de POS, tá? O serviço de POS, que fica uns tablets acoplados a uma cordinha de segurança, a qual se você comprar 4, 5, 6 itens, você não precisa ir para o caixa tradicional. Você vai lá, você mesmo passa os produtos na frente do tablet, tá? Na frente do POS, e no final você paga no Pix, tá? Ele só não recebe dinheiro, você paga no Pix ou no cartão, beleza? Então, ele diz que as impressoras presentes em vários POS e ATMs. Quem seriam os ATMs? ATM seria os caixas eletrônicos. Então, se você chegar na Caixa Econômica do Banco do Brasil e você pedir o seu extrato, você vai notar que, ao sair aquele cupom, o cupom não sai em papel A4, né? Ele sai nas bobinas, né? No papel bobina, pequenininho. E você vê que todas as informações que saem impressas no papel, se você passar a mão, não mela a sua mão. Não mela. Por quê? Porque justamente, tá? Justamente, esse tipo de impressora é chamada térmica. Térmica. Existe uma cabeça de impressão, que a gente coloca na frente da guilhotina de uma impressora térmica. Então, quando você dá o comando de imprimir, aquela tinta ela é bem dura, você passa a mão e não mela, mas na hora que você ativa o imprimir, ela esquenta, né, e faz com que justamente ela saia impressa. Ela sai impressa. Hoje mesmo eu troquei uma cabeça térmica de uma impressão. Eu vou até pegar uma aqui para mostrar a vocês como é que funciona a cabeça térmica de uma impressora
e imprime esse tipo de coisa. Deixa eu só pegar aqui para você, tá aqui do lado. Olha só, isso aqui, ó, é uma cabeça de impressora térmica. Ó, tá vendo? Você vê que eu passo a mão, não mela, tá? Ó, não mela. Não mela, não mela, tá? Então, quando você aciona a impressão, essa parte aqui robusta preta, tá? Ela fica quente e é como se aqui fosse uma barra de chocolate que ela derrete e sai a tinta aqui, ó. Mas só quando ela é acionada, tá? Então, ó, cabeça térmica de impressora fiscal para pós ou ATM. Essa aqui hoje eu troquei de um caixa eletrônico. Agora, você olha aqui e você vê, tá tudo pretinho, tá? Ah, e tá falhando, tá. Quando você emitia lá o extrato, ele não saía nada, ficava branco, branco. Por quê? Porque essa tinta já secou aqui dentro. Beleza? Então, isso aqui é uma cabeça térmica de impressora. Então, ó, essa 12ª, correto. Pós ATMs, impressora térmica. Ok? Se fosse aquela toner, era laser. Laser. Se fosse aquela de fita, matricial. Se fosse aquelas que tem 2 cartuchos, um preto e um colorido, jato de tinta. Se fosse aquelas que tem um carrosselzinho de lado, né, 4 tanquezinhos, seria ecotanque, tá? E assim por diante. Se fosse aquelas grandonas, esse ano vai trabalhar um bocado, que é ano político, para adesivar carros, né? Outdoor, ali uma plotter, beleza? Então, ó, 12ª questão, certo? E aí eu já listei para você todas e quais as suas funcionalidades. Bora de 13ª. Pouquinho trabalhosa, mas uma questãozinha dessa, você precisa ir anotando, tá? De lado para fechar o seu esqueleto. Então, o que é que ele diz? Em um computador com Windows 10, um usuário selecionou um arquivo chamado a.txt. Então, ó, a.txt para começar a brincadeira. Ele diz, ó, o usuário selecionou a.txt em uma pasta no disco rígido, ou seja, quem é o disco rígido? O HD. Então, o disco rígido é o HD. Beleza? Então, você foi lá, tá? Selecionou a pasta, deu tudo certo. Aí ele diz, em seguida, ele pressionou a tecla Delete, ou Del. Foi lá e deletou. Ponto. Ele diz, posteriormente, selecionou o botão direito do mouse e o arquivo b.txt em uma pasta em um pendrive. Ele foi lá, abriu o pendrive, tinha lá um arquivo chamado b.txt e ele disse lá, né? Com o botão direito, o arquivo b.txt em uma pasta em um pendrive. E ao soltar o botão, certo? Ele diz o seguinte, que ele selecionou a opção excluir, né? A opção excluir exibida em um menu. E aí ele confirmou a exclusão. Aí ele diz, é correto afirmar que a.txt será colocado na lixeira, enquanto t.txt será excluído definitivamente, sem ser colocado na lixeira. Sem ser colocado na lixeira. Fala, Ana. Certo. Certo ou errado? Eu coloquei que estava certo. Então, vamos lá. Ó, arquivo A. Ponto txt e arquivo b ponto txt. Massa? 2 arquivos. Então o usuário foi lá e selecionou o arquivo a.txt.
E ele disse o seguinte, que ele deletou. Deletou. Primeira parte. Aí ele disse o seguinte, que posteriormente ele foi lá com o botãozinho direito do mouse e ele achou lá um arquivo chamado b.txt em uma pasta em um pendrive, ou seja, esse arquivo aqui estava no pendrive, né? Estava no pendrive. No pendrive. E esse aqui estava no HD, né? Igual ele está em cima, no disco rígido. E ele disse o seguinte, que ele foi lá, abriu o pendrive, viu lá um arquivo chamado b.txt, tá? E aí ele soltou o botão e selecionou a opção excluir, exibida lá no botão, lá no menu. E ele confirmou a exclusão, ou seja, foi lá e confirmou a exclusão. Beleza? Aí ele disse, é correto afirmar que a TXT será colocado na lixeira, enquanto BTXT será excluído definitivamente, sem ser colocado na lixeira. Você continua com C ou mudaria? Eu continuaria dizendo que era certo. Agora, se ele estivesse dizendo assim, um HD externo, aí seria excluído, eu acho. Definitivamente. Ou então estou confundindo. Mas eu colocaria C. Colocaria C, né? Beleza. E Natália, Cláudio, Darlando, Beto, Leninha, o que é que vocês marcariam? É uma questão que eu vou só observar para responder. Entendi. Beleza. Laninha, aí os demais. Seguinte. Quando você, no seu computador, tá, você exclui qualquer arquivo e você aperte o delete, automaticamente, se você se arrepender, ele vai estar lá na lixeira, tá? Se você quiser voltar para onde ele estava antes de você deletar ele, é só ir lá na lixeira, botãozinho direito em restaurar. Ele vai voltar para o canto que você deletou, tá? Se você não quer que aquele arquivo vá para a lixeira, para você é um caso encerrado, não quer mais tocar no assunto, quer deletar aquele, você aperta o quê? Shift Delete, tá? Então, definitivamente, ele não vai para a lixeira, tá? Então, se arrepender, babau. Sabe onde está o X da questão aí, Betão? É o seguinte, o primeiro arquivo, a TXT, o que é que ele fez? Ele só apertou Delete. Por quê? Porque ele estava dentro do HD, tá? Ele fazia parte do HD da máquina do cara. Então, quando ele apertou o Delete, de fato, ele foi para a lixeira. Isso aí não tem dúvida. Só que é o seguinte, o X da questão, que o segundo arquivo não fazia parte e não estava dentro do HD. Estava onde? Estava no pendrive. No pendrive. E quando o periférico, tá? É um pendrive, Laninha, é um HD externo. Quando você dá um delete, nem para a lixeira ele não vai. Sabe por quê? Porque simplesmente, se o pendrive for emprestado e você devolver a pessoa, aí você diz, eita, deletei o arquivo de fulano, mas não era para deletar. E fulano levou o pendrive. Mas eu vou lá na lixeira. Quando você chegar na lixeira, ele não vai estar. Por quê? Porque só vai para a lixeira, tá? Quem está no HD. Por quê? Porque quando você deleta, ele vai para algum canto do sistema operacional, ou para o meu documento, ou para o trabalho, ou lá para os vídeos, ou lá para as músicas, ele vai para algum canto. Mas quando você restaurar, ele precisa encontrar o caminho de volta. Se você exclui do pendrive, ele não vai para a lixeira. Por quê? Porque ele não tem mais caminho de volta. Se for um pendrive HD externo, você não vai desconectar, como é que ele vai refazer o caminho de volta? Então, quando são hardware externo, como HD externo, pendrive, quando você dá um simples del, ele não vai para a lixeira, porque se você tentar restaurar, ele não vai aparecer lá. Por quê? Porque ele não faz o caminho de volta. Então, Laninha, o teu raciocínio tá quase certo, né?
no final só confundiu, falou, não, porque se fosse HD externo, tá, mas eu marcaria certo. De fato, aqui, a 13, ela está certo. Quando ele diz que o A.txt será colocado na lixeira e o B.txt será excluído definitivamente. Ele foi excluído definitivamente porque ele estava dentro do pendrive. Se fosse HD externo, também estaria correto, tá? Deu para fechar aí? Deu para entender essa aí, Betão? Deu sim, deu sim. Porque quando você Show de apaga do bola. pendrive, você não está apagando, não pode ir para a lixeira. Vai apagar Não simplesmente pode do não, porque pendrive. você não tem como refazer o caminho de volta quando você tira o pendrive, o HD externo. Laninha, entendeu agora aí o raciocínio? Sim. Beleza. Agora, eu fazer feito a dona Leda disse ontem. Eu marquei 7 e entendi até a metade. Ela disse. Aí botei pai. Aí disse, mas no final acertei. Disse, então tá beleza. Então, assim, a tua linha de raciocínio, Laninha, tá perfeita. Tá? Eu só notei que você disse, não, porque se fosse um HD externo, aí eu não sei. Aí foi quando você, né, entrou o start aí, mas agora você entendeu. Se for HD externo, se for pendrive, qualquer situação externa, você não, mesmo apertando um delete, um simples delete, ele não segue para a lixeira. Porque se você se arrepender, ele não tem como voltar mais. Ele perde o caminho de volta. Então, foi isso que eu falei. Eu fiz, se fosse um HD externo, ele ia ser excluído definitivamente e a questão aqui ficaria errada. Porque na questão ele diz que o BTXT ele vai ser excluído definitivamente e o ATXT não vai ser, vai para a lixeira. No caso do HD externo, no lugar desse disco rígido aqui, a questão ficaria errada. Não, doutor Porque fala... os dois, se fosse um HD externo aqui no lugar do disco rígido... Ah, entendi agora. Entendi agora. No caso, se fosse o HD... No caso, se fosse o HD externo e se fosse o pendrive, não é isso? É isso que eu entendi. Ah, beleza. Se fosse os dois, o arquivo A tivesse no HD externo e o arquivo B tivesse um pendrive, aí de fato estaria errado. Agora eu entendi. Agora chegou aqui. Beleza? Agora deu certo. Valeu, valeu. Tá? Então, pessoal, questãozinha concluída, explicada, dúvida zero. Vamos para a próxima aqui, na 14ª. Diz o seguinte, na 14ª. Que um usuário, lá no Windows 10, ele está com 3 janelas de aplicativos abertas. E para que esse usuário consiga visualizar a área de trabalho inteira, ele pode utilizar o atalho por teclado composto pelas teclas Windows mais D. Então, essa questãozinha clássica, certíssima, tá? O Windows mais D significa o desktop, a sua área de trabalho toda, tá? Agora, tem uma pegadinha aqui, tá? Tem uma pegadinha aqui. Que é o seguinte, essa tecla chamada Windows, tá? A banca pode chamar ela também de Wiki, tá? Wiki. Então, cuidado, que se a banca, ao invés de botar tecla Windows, botar Wiki, ela está correto. Está correto. Então, anota esse Wiki aí, só. A gente até brincava, pessoal, Bolacha vai saber, a gente até brincava, porque aqui no cursinho tinha um professor que o nome dele era Wilker. Não é isso, Bolacha? E ele tinha uma barbona aqui, rapaz. Uma barba danada aqui, a barba dele. Aí a gente brincava que, se quer uma questãozinha dessa, você lembrava do professor de Direito Penal, o Barba, a gente dizia. Então você lembra do Barba mais D, o Wiki. Beleza? Então, cuidado. A banca, em vez de botar o nome Windows, ele pode usar o nome dela. Nome genérico lá, o Wiki. Beleza? Tranquilo. Vamos para a 15ª. E fala assim, ó. Que uma das diferenças entre a internet e a intranet, certo? É que a intra, o acesso é restrito a um certo público que se utiliza de um nome de usuário e senha por acesso. Perfeito. Tá? Então, ó, a intra, o acesso é restrito a um certo público que se utiliza de nome de usuário e senha para acesso. Ou seja, só os funcionários, né? Que vão ter login e senha, e aí o servidor vai entender que aquela galerinha é da casa, tá? É da casa, não é um intruso.
Então, ó, 15ª questão, certo. Beleza? Aí vem a 16, que diz assim, que uma extra já mudou aí a frequência, né? Ali ele falou de internet e intranet. E aí ele já começou falando de uma extra. Uma extranet também pode ser vista como uma parte da empresa que é estendida a usuários externos, ou seja, é uma rede extra da empresa, tais como representantes e clientes. Perfeito. Falou em extranet, você tem que lembrar dos seus representantes e dos seus clientes, né? Dos seus representantes e seus clientes. Ok? Então, perfeito. Então, ó, 17ª questão diz o seguinte, que considere a janela de impressão do Google Chrome, apresentada parcialmente na figura. E aí ele fala assim, ó, que ao marcar a opção apresentada abaixo, será impressa as guias e páginas 3 e 5. 3 e 5. Certo ou errado? Então, ó, quem marcou aí, já começou a subir aqui quem marcou errado, parabéns. Porque para ele imprimir as guias 3 e 5, ele tem que botar assim, 3 e 5. E não 3, 5. Ok? Então assim está errado. Igual ele botou aqui, ó. Está errado. Então, se ele quer 3 e 5, teria que ser 3,5. Então, ó. 17ª está errado. Oh, tem Beleza? outro erro aí. Vai o Tá outro. selecionado tudo aí. Em vez dele selecionar a aba. Isso. Aqui no layout, né? Foi. Isso. Mais um errozinho aí. Então, temos 2 erros aí. Boa colocação, Laninha. Então, assim, toda vez que é uma questãozinha dessa de impressão, e vir, a banca ela vai ser obrigada a te dar uma imagem ilustrada dessa, né? Para você se basear, para você marcar a resposta. Certo ou errado? Beleza, povo? Então, questões de impressora é tranquila demais. 18. Fala assim, que um tipo de fraude que ocorre na internet, denominada de farming, de phishing, que possui como característica o recebimento de uma mensagem não solicitada, tá? Simulando uma instituição conhecida que visa induzir o destinatário a fornecer dados pessoais. Então, ele diz que um tipo de fraude que ocorre na internet denomina-se phishing e possui como característica o recebimento de uma mensagem não solicitada, simulando quem? Uma instituição conhecida. Então, ó, se chegar e-mails aí de instituições conhecidas, tá? Simulando, você marca que está correto. Beleza? Então, o phishing tem essa função, tá? Ele manda mensagens que você não solicitou, simulando que fosse uma instituição conhecida, uma Magalu da vida, uma Casas Bahia e assim por diante. Então, anotem aí, tá? Já marca que tá certo. A 19ª, ela diz assim, ó, que lá no Windows 10, um tipo de usuário, ele que pode alterar as configurações de segurança, instalar software e hardware, acessar todos os arquivos do computador e fazer alterações nas contas de outros usuários, é chamado de usuário com privilégio. Falso, falso, falso. Tá? Falso, falso, falso. O nome desse usuário simplesmente é chamado de administrador, tá? E não de usuário privilegiado. De administrador. Ok, meu povo? Beleza? Então, ó, 19ª é errado. A 20, ele diz o seguinte, que Ctrl Alt Delete é um caminho para bloquear o computador no Windows 10. Ctrl Alt Delete é um caminho, né?
não é o único caminho para bloquear o computador do Windows 10. E ele diz que uma forma mais rápida de realizar o bloqueio é utilizar simultaneamente as teclas logotipo do Windows ou wiki mais L, tá? Então a galera que estuda para concurso tem mania de brincar com essa questão, dizendo assim, que logotipo do Windows mais L. Então, logotipo do Windows mais L, ele bloqueia a máquina, né? Então a galera faz assim, ó, para bloquear o L, ele logotipo do Windows. Por quê? Porque ele dá logoff, ele trava a tela. Então, além do Ctrl Alt Del, você pode usar logotipo do Windows mais L. Então, logotipo do Windows mais L tem a mesma função de bloquear. Beleza? Então, ó, 20 correto. 20 correto. Aí ele fala da 21, tá? Ele fala da 21, que ele diz o seguinte, que o programa que tem a capacidade de se propagar automaticamente enviando cópia de si mesmo para outro computador é chamado de worm. Perfeito. Então você aprendeu que o código malicioso, né? Que ele manda e-mails indesejados de instituições que você conhece é chamado de phishing, tá? O cara que se autopropaga, né, automaticamente enviando cópias de si mesmo, você entendeu que é o worm, tá? Você entendeu que é o worm. O cara que pega tudo que você digita, você aprendeu que é o keylog, né? Pegou todo mundo lá, beleza? Então, aos pouquinhos, você vai entendendo cada função dos códigos maliciosos, anotando, e no concurso público, você não perde tempo. Por quê? Leu, pergunta, programa que capacidade de programar automaticamente. E o cara, opa, automaticamente o homem, né? Automaticamente o homem. Então, marquei errado aqui. Deixa eu me empolguei aqui, acabei marcando errado. Certo? Então, é assim que funciona a vida do concurseiro. De tanto ele resolver questões, já fica, ó, no subconsciente dele. Beleza? Aí vem a 22, que ele fala assim, ó, que a linguagem de formatação de texto é considerada HTML. Essa, ó, não tem como errar. Por quê? Porque é a linguagem que formata o texto para que você, usuário, possa abrir o seu navegador e ler lá o texto. Então, por trás daquela página bonitona, existem os códigos binários, né, que os programadores fazem. Inclusive, teve uma das aulas que Darlan até depois colocou a foto aí no grupo lá, né? Quando eu disse lá que você usa lá o Ctrl U, né? E aí você, por trás, você vai ver toda aquela matéria bonita, mas por trás existe lá a linguagem de texto, que foi traduzida para você. Então, quem faz isso é o HTML. Perfeito. Aí vem aí a 23, tá? E diz o seguinte, na 23, que alguns vírus, ele tem a capacidade de modificar os registros, tá? Os registros de computadores com sistemas operacionais Windows. Tranquilo? E ele diz o seguinte, que alguns vírus têm a capacidade de modificar o registro de computadores com sistema operacional Windows e de fazer com que sejam executados toda vez que o computador for iniciado. Esse tipo de vírus é considerado um spamware. Nada disso. O spamware está dizendo, é o espião, né? O vírus que toda vez que o computador ele é ligado, inicializado, é chamado de quê? Vírus de boot. Por quê? Porque ao inicializar o sistema operacional, tá? Você está dando um boot na sua máquina. Um boot na sua máquina. Então, quem escreveu aí vírus de boot, parabéns mais uma vez, hein? Tá ligadinho aí, tá ligadinho. Parabéns mesmo. Então, ó, vírus de boot. Não tem nem o que questionar. Beleza, povo? 24. Diz o seguinte, na 24. E o POP3,
ele é um protocolo utilizado para serviços de correio eletrônico e tem uma função de transporte no envio de e-mails dos clientes para o destinatário. Então, essas daí, vocês marcariam ou tem alguma dúvida? Por quê? No correio eletrônico, existem 3 tipos de protocolo. Existe o SMTP, existe o POP3 e existe um cara chamado IMAP. Tá? Então ele diz o seguinte, que o POP3 é o protocolo utilizado para serviço de correio eletrônico. Beleza. E a função dele é de transportar o envio de e-mails dos clientes para o destinatário. Tá? De cliente para o destinatário. Errado. Ele, o IMAP, recebe. Isso. POP3 é o cara que recebe. Para enviar os e-mails, é esse cidadãozinho aqui, ó, que se chama sua mensagem tá partindo. Então, ó, a galera aí, Betão e os demais, parabéns, tá? Parabéns. E aí, para a gente fechar a noite aí, nossa semana de revisão, a 25 ele fala assim, o valor exibido na cela B6, tá? Após esta ser preenchida com a fórmula de média, ele está dizendo que vai ser 5. Então, ele disse ali, média B2 e B5. Então, ó, ponto e vírgula aqui, ó. Então, quem é B2? B2 é 6, né? Então, ó, 6 e B5, 4, tá? 4. Então, ó, 10 aqui, dividido por 2, porque são 2 células, tá? São 2 células. Então, ó, não tenho dúvida que 10 dividido por 2 é 5. É 5. Beleza? Então, meu povo, resolvemos aí 25 questões. Meu amigo Cláudio, que chegou depois, porque estava no trampo aí, assiste lá desde o começo, tá? Eu vou deixar já baixando para ver se ainda hoje eu ainda posto para vocês aí esse vídeo. Darlanzão também, que estava aí na batalha também, depois assiste aí, tá? Mas o que eu quero dizer a vocês? Que essas semanas de revisões, para mim, tem sido muito bom, porque se você está conseguindo fazer 90%, 95% das questões, significa que você está no caminho legal, tá? No caminho muito bom. O que é que a gente precisa aumentar a carga? É na hora que sair o concurso. Né? Na hora que sair o concurso, a gente vê a banca e aí a gente só jogar duro em cima das questões da banca, né? Nesse momento, como só uma menina aqui, ou é duas, que vai fazer o Ceará, aí, como eu falei para vocês, eu vou dar uma mesclada com as questões da IDECAN. Mas eu estou colocando questões de todo tipo de banca, até para vocês começarem a estudar no nível alto, né? Porque se botar só questões facinho, sem ter muita dificuldade, se você lá na frente pegar um acesso da vida, vai se quebrar. Então é melhor, eu aprendi assim, que é melhor a gente treinar em nível alto, né? Treinar em nível alto, e na hora do jogo você não sente a carga, né? Você não sente a carga. Então, meu povo, como eu disse a vocês em outras aulas, estou muito feliz com a galera que está no grupo. Para mim é uma satisfação enorme, tá? Trabalhar com vocês, assim como para mim, estou muito feliz de poder ajudar a galera aí que vai fazer o concurso de Salgueiro. Temos 27 pessoas lá no grupo lá, que vai fazer o concurso, tá? E mais uma vez eu convido a vocês que dia 1º, sábado, esse sábado outro, eu vou fazer um mega aulão online, viu, Darlando? Viu as meninas aí que vão fazer o concurso aí? Cláudio, não sei se mudou de ideia, mas no dia 1º a gente vai fazer um mega aulão aí a partir das 15 horas e 30 minutos no sábado à tarde. E eu vou liberar o link, então mando para vocês. Se quiserem mandar para Darlando, não sei se sua esposa vai fazer, mas já passa para ela. Não sei se Naninha vai fazer também, mas se for, participa também, tá? O nível de vocês aqui dessa galera da quarta-feira tá muito bom mesmo,
Tá de parabéns. Eu até estava conversando com o Beto que a galera evoluiu muito desde quando a gente criou esse grupo aqui. A galera evoluiu muito. E para melhor. E para melhor. Um dos caras que evolui muito é Betão. Betão, quando chegou aqui, Betão disse: Ave Maria, você é muito. Estou me lascando em informática. Hoje, Beto já consegue identificar, né? Como ele disse, isso é errado, isso não tem nem o que discutir. Então, de tanto a gente chegar no nível de resolver questões, de fazer anotações, a gente chega numa situação, né, que tá tudo certo. Por exemplo, eu tenho uma grande dificuldade em direito administrativo, mas eu sei que se eu parar e começar a ler tal, tudinho, vai dar certo. Em direito constitucional também, eu tenho uma dificuldade enorme. Já direito penal, para mim, eu domino primeiro. Penal, processo penal, é tranquilo. Então, tudo é uma questão de treino, né? Se toda quarta-feira aqui vocês assumirem esse compromisso comigo e eu com vocês, e a gente vir aqui, a gente resolver questões, vocês anotaram os bizu, fica fácil. Fica fácil, né? Lógico que eu sei que no grupo tem alguém que passa o dia só estuda, como tem alguém que trabalha, como tem alguém que estuda e trabalha, né? Então, cada um com suas dificuldades. Mas sempre aproveita esse tempinho aí. Betão, eu sei que é uma rotina doida essa de Beto. Às vezes Beto sai daqui e vai pro motel. Darlando também. Aí Bolacha tá lá na loja. Cláudio também tá no trampo. Laninha também é correria. Aí Leninha também. Leninha Leninha tem um rato aí que ela toma conta. Ela é babada, um rato. Aí o que acontece? É correria, né? Mas sempre estudando, sempre vendo aí os vídeos aí. Então, isso é o legal, tá? E eu deixo bem aberto para vocês, assim, na hora que vocês estiverem resolvendo questões, se vocês, porventura, tiver alguma dúvida, podem mandar para mim, printar, manda para mim. Se na hora eu não puder resolver, mas antes de chegar em casa, ou assim que chegar em casa, eu já resolvo. E a gente vê lá e tira a dúvida, não tem estresse, não. Ah, porque eu só vou tirar a dúvida com ela quarta-feira, porque a aula é quarta-feira. Não, pô, que é isso. Aqui a gente tem uma relação de amigo. Tá? Se puder ajudar vocês, pode mandar. Mandou de noite, 10 horas da noite. Se eu estiver dormindo, mas de manhãzinha, eu acordo cedo, eu resolvo, tiro a dúvida, de uma melhor forma, mando para vocês. E assim a gente vai até na hora que passar na prova e comemorar aí. Beleza? Dúvidas? Tudo certo aí? Tranquilo? Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Beleza. Tô morrendo de saudade de Salgueiro aí, viu? Se Deus quiser, para o mês eu vou aí, dar uma carreirinha aí. Viu, Betão? Valeu, Lana. Cadê Tiara? Com saudade de Mauro Albuquerque. Tiara, antes de começar a aula, ela botou no grupo aí que estava muito cansada. Mas deixou aí um cheiro para quem são os apoiadores de Mauro. E disse que amanhã assiste. Então, Tiara, você fez falta hoje aqui, viu, Fuá? Amanhã, quando você estiver assistindo aqui, você veja aí a resenha aí e manda um alô no grupo depois. Então, hoje, Graça Cleide também não entrou, né? Teve um. Mauro só quer os novinhos, Beto e Bolacha. Beto. Então, ó, Graça Cleide também não entrou hoje, acho que eu vi uma postagem dela, faleceu alguém na família dela. Então, Graça Cleide, meus sentimentos aí pela família, tá? E com Deus conforte todo mundo aí. Então, Socorro também não entrou hoje, nossa outra amiga Natália, Jéssica também não entrou. Então, fica um abraço aqui para todo mundo, tá? Todo mundo aqui, eu deixo um abraço aqui. Eu acho que eu não esqueci de ninguém, não, tá? Então, vamos embora, que amanhã tem mais, né? Amanhã cedinho tá todo mundo no trampo aí. Então, ó, valeu, Laninha, valeu, Leninha, valeu, Bolacha. O nome de Bolacha agora é descobrir que é Graziele, Darlan. Graziela. Mas pior que ela, não tem negócio de Graziela não, já pegou Bolacha. Agora vai mesmo. Graziela. Graziela, aí, ó. Essa Bolacha aprontando. Aí ela agora tá em 2, 3 horas da manhã agora. Darlando, você viu aí o índice aí de reprovação do bombeiro? Tá a maior confusão aí, tá? Da prova de Pernambuco. Muita gente reprova. Você viu, Beto? A bronca aí? Você viu, Cláudio? É por isso que Darlan disse que eu sou novinho e Bolacha aí. Que ele já me viu treinando. Ele viu que o corre é forte. Rapaz, depois tu olha aí nos Instagram da vida, Darlan. Mas, Bolacha, qualquer coisa, tu bota a reportagem do Instagram, tu bota aí no grupo para os meninos ver. Teve o TAF do Bombeiro de Pernambuco. Rapaz, o índice de reprovação foram enorme. Tá todo mundo revoltado. Eu acho que a galera vai acionar aí o Ministério Público, viu? E assim, ninguém sabe qual foi os critérios que os avaliadores criaram. Sei que estavam reprovando a galera de bolo lá. De bolo.
Aí depois o Bolacha tava acompanhando aí no Instagram, depois tu bota aí, Bolacha, viu? Pra galera acompanhar aí. Por isso que Darlan não perde agora uma corrida mais. Darlan tá em todas aí. Já Rapaz, eu só vejo as tá vendo? postagens de Darlan aí, tantos quilômetros, é corrida de São Francisco, corrida de Padre Inciso, corrida de não sei o quê. E aí, tá, aquele agora engatou agora, viu? Daqui a pouco o homem tá saindo daí pra Juazeiro, Beto, pagando promessa. É verdade. Eu mesmo tô, Preparando pro TAF já. eu mesmo tô na rotina trazendo a Bolacha. A Bolacha treina toda noite aí. Vou dar uma, para o meio, vou dar, chegar lá na academia, porque minha rotina é só trabalhar, 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 viajar, viajar, tá meio complicado. Até uma peladinha. Aqui não tem um time do Zoar dentro, né? Darlan é o DHCP, Bolacha. É o cara que distribui lá os coletes lá na turma do Zoar dentro. É por isso, Darlan, que na outra aula, Tiara ficou treinando com você. Porque eu citei o exemplo do DHCP, é o cara que distribui os IPs. Aí eu disse que você fazia parte de um time chamado Zoar dentro, era você que distribuía os coletes. Aí ela disse que você agora é DHCP. Por isso que ela resenhou no outro dia no grupo, entendeu? Se você assistiu lá o vídeo lá, você viu lá a resenha dela. Zoadento e Oiticica. Oiticica no domingo de manhã, não é isso? Eu tô ligado lá. Ali aquele campo é massa. Show de bola. Foi beleza, meu povo. Vamos embora dar uma descansada aí. Betão, valeu, cara. Obrigado, viu? Mais uma vez. Eu que Leninha nem fala agradeço. mais. Boa noite aí, pessoal. Valeu. Darlan não. Valeu. Cláudio, show de bola, viu? Valeu mesmo. Leninha nem responde mais, que ela dormiu por cima do rato. Dormi não, tô só ouvindo aí vocês conversar. Olha, acordaram a coroa aí, ó. É, pois é, passei a tarde todinha assistindo informática, Olha, resolvendo aquelas 30 eu, ma- questões. eu mandei os vídeos tudinho pra tu, viu? Vi, Certo? Aí ficou legal. ótimo, eu tô fazendo revisão de umas aulas que eu não assisti, daqueles lá. Ei, aí tem uma menina lá no curso lá no Gênesis, lá, Natália, ela tá nesse grupo aí. Ela tá nesse grupo aí, tá ligado? Aí, Aham. ela dizendo que ela tava falando